Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com você? Energias positivas, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial. Aqui é o programa mais popular do universo condominial. A gente entrega conhecimento, a gente faz network, a gente aprende e principalmente ativa a versão vergonha na cara. É isso mesmo, amigão síndico. Nossa meta é que você tenha mais noites tranquilas e só através de duas coisas para a vida. Primeira, adquirir conhecimento e a segunda, praticar o conhecimento. E eu também tenho que tirar vergonha na minha cara e começar a praticar movimentos mais positivos na minha vida, organização, porque as coisas vão fluir. E hoje o programa vai ser muito bacana. Quero mandar um abraço pessoal da Cicobi DFB, a melhor agência do Brasil, DSC Condominial, a melhor garantidora do Brasil, do mundo. O pessoal também da Cicobi DF1000, que é recarga de extintores, combate a extintores, que é recarga de extintores. E não posso esquecer o pessoal da rede, a SPTV. Lembrando que o nosso programa passa na sua telinha toda segunda-feira, 19 às 20 horas. E você que está no YouTube, pô, nos ajuda aí. Se inscreva, compartilha, comente, deixa aí o seu nome, qual estado você está, se você é sim, se é morador. Vem pra cá que você vai ser bem acolhido aqui no nosso Inteligência Condominial. Hoje recebendo aqui, muito feliz de receber a síndica Mirdes. Tudo bem, Mirdes? Como é que tá, senhorita? Boa tarde, gente. Bora, né, Thiago? Bora. Tranquilo. Vamos nessa, tranquila, né? Bora. E é bacana, a gente tá agora com essa versão de sempre trazer um síndico aqui. Então, se você é síndico da região de Brasília e em torno, queira participar do nosso programa, fica à vontade, manda o WhatsApp e vem pra cá que você vai ser bem recebido. Então, sempre tem uma cadeira aqui pra gente poder receber o síndico, pra trocar uma ideia, né? Às vezes estamos falando aqui e o síndico tem uma visão, tem uma dúvida, é o dia a dia do condomínio, né? E ele, como é que é, o Wagner? Diógenes, engenharia condominial. E aí, Diógenes, bom, meu jovem? Tranquilo, ó. E tem um detalhe, a Mirtes está aqui, ela é síndica de condomínio horizontal. Você acha que não tem treta? Tem treta pra caramba. Você acha que não precisa de engenharia, porque não é vertical, não tem regulamentação? Tem sim, não vamos falar disso agora. Vamos falar de estudo de impacto de vizinhança, convivência dos muros limítrofes, a transformação do condomínio dela, por exemplo, de 24 unidades já está em 36, pode parar em 48, porque está regularizando. E vamos falar de combate à dengue, que ela faz muito bem, né? Importante, é isso aí. Quer saber as dicas? Fica até o final. Vamos falar de plano de gestão, estudo de impacto de vizinhança, as leis que interferem nisso. Por que você tem que ter uma ornamentação jurídica e técnica dentro do condomínio horizontal, mesmo que ele não seja aquele edifício que você tem medo de cair lá de cima. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Mir, então vamos começar o seguinte, né? Eu até falei assim, deve ser mais fácil, né? Que nos bastidores eu falei assim, ela não, né? Como é que é, minha amiga, ser síndica no condomínio horizontal? Quais as dificuldades aí que você enfrenta no dia a dia? Olha, eu estou no meu 7º mandato, tá, gente? E desde que eu comecei, lá atrás, eu não tinha filhos, tá? A gente começou do zero, não tinha asfalto, não tinha infraestrutura, Diógenes, não tinha nada. E a gente começou do nada, debaixo de uma mangueira, tá, gente? Uma reuniãozinha assim, daqueles primeiros que estavam comprando. Área irregular, infelizmente. Área irregular. Mas agora, nós já estamos regularizados. O condomínio Recanto do Sol está regularizado graças ao governo, tá? E só que vem os desafios. São vários. Não é fácil, gente. Tem um detalhe, aqui em Brasília, na região dela, foi proibido de você emitir qualquer ART. Verdade. Então isso eu achei um absurdo, porque foi um juiz aqui de Brasília que determinou que nenhum profissional da área de engenharia, de arquitetura, poderia abrir a anotação de responsabilidade técnica sobre as obras nessas regiões por serem irregulares. Eu não sabia, Por que do erro disso daí, né? Porque, olha só, o Estado não regulamenta. Ele já tem posse do terreno há 20 anos, 30 anos. É o básico que tem essas áreas que foram loteadas por particulares. Elas não são sem documento. Elas têm documento, mas o governo restringe, cria aquelas dificuldades. E aí, por último, proíbe eles terem acesso a profissionais regulamentados, que minimamente vão orientar como fazer melhor a questão das obras, dos trabalhos, sabe? De tomada de decisão. E aí proibiram que os profissionais dessem essa assistência. O que aconteceu com isso? Eles ficam sem uma assistência profissional registrada, eles ficam sem o amparo do governo porque não tem nada de regulamentação, então o cara não manda nada para lá. Então eles têm que fazer iluminação pública deles mesmos, particular, eles têm que fazer esgotamento sanitário deles, particular, eles têm que fazer o asfalto particular e tem uma graça nisso. Eles têm que pagar IPTU. Isso. Aí eu pergunto, você está pagando imposto para quê? Para um monte de político ficar lá mastigando chiclete sem gosto, 20 anos, tentando formas de ganhar dinheiro sobre esse pessoal que está lá, cobrando IPTU sem aplicar o IPTU na área que eles estão ocupando. Ou seja, é tudo particular.
No mínimo tinha que ter uma redução do IPTU, né? Ó, no mínimo. Diógenes, entendeu? O que você está falando, eu vou colocar um adendo aí. Nosso primeiro desafio foi essa parte de infraestrutura dentro do condomínio. Sim. A segunda é que a gente tem o córrego Arniqueira no fundo da chácara, tá? E a gente tem que ter 30 metros, tem que PPA. deixar... 50 no geral e 30 no 30 limite. de O mais limite, próximo é 30 de limite, que é Isso, APA, né? é APA. E 50 na área geral. Isso. Nós deixamos 50 metros. Assoreamento. Tá? Nós já estamos com 35 mais ou menos. Nesses 20 anos mais ou menos, não, uns 15 anos que a gente está lá. Explicando agora, aí, pessoal, esse negócio que ela falou que diminuiu a distância, porque é o seguinte, com a questão da passagem do córrego, o pessoal acha que o córrego é sempre aquela coisa e não muda, né? O córrego é uma força da natureza, se choveu muito, ele enlarguece, depois ele estreita de novo. Isso acontece por anos e anos em diversas áreas, em todo lugar do mundo. E aí o que acontece? O condomínio mantém uma distância de 50 metros do leito da borda inicial do córrego, só que passa por enchentes, por períodos de chuva muito forte, entre outros detalhes, e ele alarga. Depois, se você não cuidar, se você não fizer um muro telado, um arrimo, um muro de gabião ali para resistir a essa água, ele vai enlargando. Em alguns momentos ele pode criar aquelas piscinões. E aí aproxima das casas. Aí você junta isso com casas que não podem ser feitas com um profissional de engenharia regulamentado. Como é que fica a fundação? Como é que fica o pensamento de segurança da comunidade? mas a gente, Diógenes, Né? nós nunca tivemos esse acesso. Nós Olha fizemos, aí nós tivemos que fazer drenos. A água todinha do veredão vinha para esse córrego, tá? Aí a gente ficava ilhado e aí já teve desabamento de casas lá. Exatamente. Tá? Entendeu agora? E aí, assim, isso, por isso que eu estou te falando que foi um desafio desde o início, tá? E como é que você lida com isso no dia a dia, da parte da Hoje infraestrutura? em dia nós temos 3 drenos feitos por nós. Nós não podemos ter nenhum especialista nos apoiou, tá? Naquele momento, porque isso 15 anos atrás oficialmente não podia, pode, né? não podia, Então, porque ele está colocando. Eles tinham que contratar como serviço particular, Isso. uma orientação da pessoa confiável, mas não podia registrar a atividade. Isso. Olha só, isso fazia o quê? Para a região, não só, porque lá não tem um condomínio só, né? Tem vários. O dela está regularizando, é maravilhoso, então o dela já pode abrir a RT, porque é uma sessão específica, mas se abrir uma RT, chegava por exemplo, do meu CREA, quando eu abria essa RT que eu tentava para aquele CEP, cai no Tribunal de Justiça para o Ministério Público, para o DF Legal vir fiscalizar o profissional. E é esdrúxulo do ponto de vista técnico e jurídico, porque é o seguinte, muitas vezes, como nós vamos falar em casos aqui hoje, numa situação do Vicente Pires, nós temos, o DF Legal chega e fala, contratar profissional para poder fazer laudo de estabilidade do solo. Aí ela vai contratar o profissional para tirar o risco da sociedade e tem uma determinação que não pode ter o profissional. Eles ficam na mão de quem? A Defesa Civil não pode agir, não faz, não leva a máquina, não trata. A DF Legal é autarquia, também não pode ir lá agir. Eles só vão agir por ordem de intimação demolitória, por ordem do tribunal. Mas só que já está caindo, vai demolir mais o quê? Mas, Jorge, tem uma situação assim Então, que... era uma questão de segurança que o TJDF tirou o direito deles da segurança. Não, mas eu entendo, sabe por quê? Eu compreendo sim, que É horrível. gosto todo o respeito, né? Porque é a área irregular, cara. Como é que eu vou Mas, dar para na na área verdade- irregular, entendeu? Tipo assim, eu tô Então, incentivando Não, mas aí a invasão. tem uma vírgula de irregular, porque os documentos de registro da área existem. O GDF é que não reconhece daquela forma. Aqui em Brasília tem uma briga entre áreas do Distrito Federal, o governo regional ali de Brasília mesmo, e governo federal. E é um tentando tomar posse do outro. Então ele não regulariza porque tem uma discussão jurídica que tem 30 anos lá no TJ, que os caras não resolvem. Só que a lei do solo fala que é o seguinte, e ela sabe, porque ela é síndica, sabe que é o seguinte, para o Brasil inteiro, olha só, você presta atenção, se virou uma questão social, não há mais que se falar em regularização, tem que falar em adequação. Ou seja, se virou uma questão social, não é mais um parcelamento do solo irregular. É o contrário, o Estado tem que acolher essas pessoas e regulamentar. Fazer escritura, fazer infraestrutura. Por quê? Porque a lei do solo prevê que se virar uma questão social, né, a obrigação... O que ela fala? Fala assim, ó, vamos corrigir aqui. O governo deve fiscalizar para que essas áreas não sejam ocupadas. Isso. Depois que for ocupado... não Isso. Depois que essas áreas foram ocupadas, ele deve regulamentar.
Aí ele fica com questões travando na justiça, e o que ele fala que é irregular já passou de posse, propriedade, uso capião há muito tempo. Ele só não entrega a escritura. E por não ter escritura, o cara vem dar uma determinação dessa, que você não tem escritura, agora também não contrata ninguém profissional regular. Só faz com os clandestinos, quer dizer, virou... Eu fiquei curioso, como é que você fez lá então para contratar esse profissional? Aí o que acontece? Nós não fomos para lá invadindo áreas públicas. Nós pagamos por um terreno onde não tinha obras sociais. Por exemplo, eu sou professora, eu sou do governo, dentro da Fundação Educacional. Educacional nem é isso mais, agora é a Secretaria de Educação. O que acontece? Naquela época não tinha política, então a gente não era invasores. Nós nunca fomos invasores. Então a gente começou a fazer infraestruturas. Primeiro foi o dreno, 3 drenos, com a ajuda de alguns profissionais que eu não Como é que vocês chegaram à conclusão do dreno? O dreno é porque a água vinha todinha para dentro da chácara, passava pelo meio, porque ela é em U. Tá? Então, no meio, ela passava todinha pelo meio. Primeiro dreno nós fizemos no meio. Não uma manilha de 40, tá, gente? Não resolveu. Levou tudo. O dimensionamento tá? Baixo. Aí depois nós fizemos o segundo dreno, que foi nas laterais da rua, que é em U, e mais esse do meio, que é o nosso adicional. Hoje em dia a gente nem usa ele mais. E nós estamos captando a água lá do veredão. Então, por baixo do asfalto, a gente tem uma manilha que entra na chácara 18, que vai passando, e aí vem lá de cima. Não, é verdade. Nós todo um trabalho de infraestrutura complexo. As águas pluviais. Nesse dreno não pode ter nenhum tipo de escoamento de detritos qualquer. Água simples, água calçada, isso, nada. Porque vai pro água rio. Que vai da chuva. Só as águas pluviais. E isso é uma preocupação nossa. Então eu estou sempre fiscalizando. Eu sou uma síndica exigente. Eles são obrigados por lei ambiental a conservar. Eu fiquei curioso como é que vocês chegaram à conclusão do dreno, eles contratam os profissionais, mas eles não podem registrar isso no CREA oficialmente. Eu quero ver ela falar. Vai lá, como é que foi isso aí? A gente sofreu na pele. Casa caiu, entendeu? Desculpa. Casa caiu, reunimos debaixo da mangueira de novo e falamos, agora, o que nós vamos fazer? Vamos tentar o dreno. Fomos atrás dos órgãos sociais, dos órgãos governamentais. Área irregular. Área irregular, a gente não pode. Então, aí nós começamos a pensar numa alternativa. Teve um engenheiro que ajudou a gente, não posso falar o nome dele. Não, tudo bem. Porque é área irregular e ele pediu, gente, não fala. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos 2 drenos só, que é ali na quadra 5, né? Então, porque a arniqueira, ela é enorme. Então, mas a nossa chácara, ela não fica dentro da arniqueira. Era para ela ter sido Parkway. Parkway não aceita a gente como Parkway. Então, é verdade. O primeiro endereço nosso era Parkway. Aí a gente fica nos fundos do Parkway. Então, o que acontece? Aí a gente teve que fazer. Nós temos 2 drenos só na nossa rua, tá? Que é um na chácara 21 e um na chácara 24. Nós precisávamos, no mínimo ali, Diógenes, uns 4 drenos para cima. Hoje em dia, a gente sofre com mirante. Um novo condomínio que surgiu lá, eu não sei se é área irregular, não sei se eles compraram, não tenho noção do que pode acontecer lá em cima, só que hoje em dia a água está descendo todinho para nós. Graças a Deus, a nossa administração no morro, não sei se vocês conhecem por ali, conhecem? Conheço. Então, é porque o Thiago quer fizeram... você fala como que você conseguiu para depois ajustar tudo isso, mas é porque, assim, eu estou ajudando aqui, e até eu interfiro de certo modo, porque, assim, precisa transparecer para os nossos ouvintes, para os nossos que estão assistindo a gente, que é o seguinte, pessoal, é uma área de chácaras, tá? Eu vou explicar um pouquinho para você contextualizar, né? Para a nossa audiência contextualizar. É uma área de chácaras, como você tem vários entornos de cidades, é uma área limítrofe com um setor de mansões Parkway, que é um dos metros quadrados mais caros aqui de Brasília. E as pessoas não querem envolver esse statement, né, esse estandarte de luxo. São casas de 10 milhões, 15 milhões, 5 milhões. Começa a partir de R$1 milhão a fração ideal do terreno, cerca de 1.000 metros, 1.500, 2.000 metros, com escritura. E a grande questão de falar que é irregular ou regular é a escritura, certo?
Conforme eu te falei sobre a questão da lei do parcelamento do solo, até virar uma questão social, o Estado tem que fiscalizar, ou seja, não deixar tomar posse, não deixar parcelar, não deixar criar as residências, preservar a natureza, só que o Estado não faz. O Estado não tem fiscais suficientes para isso, não tem monitoramento para isso. Hoje, agora no DF, com denúncias do Ministério Público, você tem mais de 100 denúncias por semana de novos parcelamentos, novas chácaras, em áreas que deviam estar sendo completamente preservadas. Então, como ela falou, ela não invadiu terras. O pessoal tinha uma chácara, vamos dar um exemplo, 20 mil metros quadrados. E vendeu. E a pessoa não conseguia manter aquilo ali, às vezes são já mais idosos, os filhos ficaram com medo dele, eles vendem a área. Entra uma pessoa ali que tem uma inteligência, faz o parcelamento do solo e fala para todo mundo de jogo aberto, ó, não tem rua, vocês têm que fazer, tem posse, vocês têm que fazer, a área tem escritura, e mostra as escrituras antigas, que muitas vezes está em discussão na justiça, como é o caso do Vicente Pires. Vicente Pires não é uma área irregular, ela só não foi uma área corretamente distribuída. Assim como a 26 de setembro, você é de Brasília, sabe o que eu estou falando, está tendo guerra lá, no sentido de guerra que eu digo, as pessoas tomando posse de chácaras que já eram delas, que não produzem mais como agricultura familiar, e o Estado não quer que faça as casas. Só que como a lei do solo, eu falo novamente, a lei do solo diz que o Estado tem que fiscalizar. Qual é a prova maior que ele não fiscalizou? A posse. Fora do padrão. Então, você chega numa chácara de 20 mil metros, tem 20 casas prontas. O que o Estado fiscalizou? Nada. Então, depois que ele fiscaliza, que ele não fiscaliza, ele tem que regularizar. E regularizar quer dizer tomar a frente, proteger o córrego, fazer um muro de gabião, fazer os drenos, exigir de quem está lá as documentações técnicas. Por isso, pessoal, que não faz sentido, quando tem que regularizar, você tolir juridicamente os profissionais de prestarem um serviço. Ela com certeza teve auxílio de mais de um profissional e ela não pode dizer nenhum nome. Não. Então esses profissionais estão salvando esses condomínios no questão de segurança, de vida, de salubridade, de solidez. Assim, não estão irregulares, porque são profissionais que estão registrados e estão capacitados. Só que o Estado deu uma lei, deu uma ordem que nem para regularizar pode ser feito nada. Ou seja, deixou eles a ver navios. E com isso, eles perderam casas, tiveram risco de vida. Até hoje, eles são obrigados por lei a manter a preservação ambiental. Vai fiscalização constante de vigilância ambiental lá dentro para saber se eles estão fazendo o correto. E contrapartida, os direitos deles não existem, porque ele não pode fazer uma obra numa casa, ele não pode contratar um projeto, não pode contratar uma consultoria, não pode contratar um laudo, porque você não pode abrir um RT para aquela região. Então, qual é a intenção do Estado sobre isso? Ele não regulariza, ele obriga a pagar os impostos, os IPTUs, as licenças ambientais. Você não paga licença ambiental? Todas. Tem que pagar todas. Agora, para que o Estado cobra de você uma licença ambiental de uma área que você não pode usar? Por que o Estado cobra de você uma licença ambiental e te obriga a fazer um laudo de segurança? Você não pode abrir RT. Está entendendo qual é o grande negócio que acontece? E com isso, você vai tendo aquecimento da cidade desordenado. Porque ele nem toma conta e regulariza e também não permite quem sabe fazer o trabalho a fazer. Ou seja, a senhora comprou a chácara aí, pega a tua enxada e salva o rio. Quando a obrigação de salvar o rio é do Estado. Entendeu? Então ele transfere responsabilidade, mas não assume ônus. E aí eles ficam sem ter qualquer referência sobre o que eles precisam fazer. Tá entendendo? Ou seja, o que os caras estão fazendo com essa legislação? Eu sou um dos defensores, eu vou te falar aqui, muito grande, de regularização total dos condomínios de Brasília. Regularização total. Por quê? Gente, já virou questão social. Sabe? Tinha que fazer denúncia da galera que está tendo problema, com casa rachando e etc e tal. Porque não tem como. Como é que a pessoa vai cuidar se ela não pode contratar um engenheiro para salvar a casa dela que está caindo? E aí? Jorge, isso, por exemplo, isso acontece muito em Arniqueira. Nós, que foi a primeira área a ser regularizada, mas a nossa área já tem muita infraestrutura. Asfalto, poste. Antigamente, a gente tinha problema com a SEB. De ter como é que chama aquilo que distribui energia para todo mundo, aí vai aumentando. A rede. A infraestrutura elétrica. O transformador. Vem a capacidade elétrica na rede, você precisa de um transformador, porque ela vem em 380, você precisa transformar para 220 e jogar a alimentação para o condomínio. E isso é feito de acordo com a demanda, volume de consumo energético por quantidade de unidades. Também acontece para os condomínios verticais. Por isso que às vezes os condomínios verticais precisam trocar o transformador
antes de instalar aquele ar-condicionado na fachada que você não tinha e quer colocar. Olha que você vê, mais ou menos os problemas são parecidos. Isso. Quando eram as chácaras lá, entendeu? Então, assim, os transformadores aguentavam. Aí depois foi aumentando, demanda, né? E aí chegou um dia que não tinha mais. Agora, né, nós estamos sendo fiscalizados desde que a gente chegou lá. O IBRAM faz as visitas para nós. Tá? A Neo Energia, que era SEB, agora é Neo Energia, também está fazendo as visitas para nós. Por quê? Porque tem alguns condomínios que ainda não pagam a iluminação pública, que são os postes que foram colocados dentro. Com o nosso recurso, o poste é nosso, a lâmpada é nossa. E detalhe. É tudo nosso. Só que a gente até tem... a luz que vocês pagam lá na comum, Eu né? vou fazer um absurdo Detalhe. aqui para você ver. Você já viu que na conta de energia você paga fornecimento, transmissão? Isso. Por que você paga fornecimento e transmissão? Porque a linha de transmissão tem que ser manutenida, porque o poste tem que ser colocado no lugar. E no caso dessa galera da regularização dos condomínios horizontais, eles pagaram por tudo e eles continuam pagando dentro da conta. É um absurdo jurídico, é um absurdo tributário. Você obriga a pagar licença ambiental, IPTU, energia, você banca seu próprio asfalto, seu próprio bueiro, seu próprio dreno, você banca a sua linha de transmissão da energia para a Neo Energia faturar, para o GDF faturar. Eles cobram tudo isso e não oferecem a regularização. Entendeu? No caso de vocês que já estão regularizados, tem algum abatimento do que foi feito de infraestrutura? Não. Nada. O valor do metro quadrado é absurdo, tá? A gente tentou na justiça, mas a gente não conseguiu. E aí, se a gente é não faz... interessante que assim, Você viu que ela falou metro quadrado? É porque eles vão pagar todos os lotes. Por isso que vai regularizar. Então não é uma questão do governo querer regularizar. É uma questão do governo controlar, dificultar, sobrepujar a natureza, deixar caótica a situação para depois entregar uma escritura cobrada. Eles vão cobrar o terreno, eles cobram a energia, eles cobram o IPTU e eles não dão o direito de uso. Ou seja, praticamente é uma apropriação do condomínio. Porque se for pensar hoje, se eles não pagarem essas licenças, o cara vai lá e interdita o condomínio. E o Estado não fez nada, não botou nada e está cobrando do mesmo jeito e não regulariza. Entendeu? Eu não tinha essas informações, sim, cara. isso acontece com o Vicente Pires. Vicente Pires hoje tem tanto prédio quanto tem em outras cidades, como Ceilândia, Samambaia. Não tem igual Águas Claras, porque foi o maior campo de construção civil da América Latina. Mas você tem prédios hoje no Vicente Pires com 150 apartamentos. Verdade. Com 3, 4 subsolos. 12 andares. 12 andares, 13 andares, entendeu? Mas isso é uma das minhas preocupações lá dentro, tá? Hoje em dia, a nossa chácara tinha 24 lotes. Hoje em dia ela está com 32. Mas, por exemplo, tem 4 lotes por fora. Para fora, assim. Limite para a rua. O nosso condomínio foi o primeiro a fazer grama e uma parte de calçada. Eu acho que é o único que tem por ali. Que é uma das coisas que... Ainda tem mais uma, né? Tem que fazer acessibilidade, sabia? Isso. É obrigado. Hoje, mas é o primeiro condomínio que tem isso. Por quê? E é antigo, essa nossa parte. Porque o pedestre anda onde? As pessoas, eu tive discutindo agora lá no grupo de síndicos, a gente tem um grupo lá de baixo, e eu falei, mas você comprou e a rua deixou uma calçadinha não dá para passar nenhuma pessoa, uns 10 centímetros mais ou menos. Ah, mas já era assim. Eu falei, mas quando você comprou, não dava para você recuar um pouquinho e fazer uma calçada, porque é na subida do morro ali. Ah, não, já era assim, entendeu? Já é antigo. Então, eu falei, mas e quando chegar a regularização lá? Como é que vai ser? Mas a casa já está sendo construída no limite do muro. Ali não tem jeito. Aquilo ali foi um pouco de falta de sensibilidade para acessibilidade. Você tá vendo? O nosso não. O nosso foi feito a grama. Plantei umas plantas lá em cima, porque as pessoas faziam de estacionamento em cima da grama. Não é umas plantas duráveis. Tá? Porque eu não posso ficar jogando água todo dia, tá? Gastando água com isso, porque a gente também tem que ter consciência e atitude, tá? Mas aí o que acontece? Tudo isso, Tiago, ônus. Quando for regularizar, para mim, tá? Não teve desconto nenhum, tá? Nós tivemos que pagar do mesmo jeito que as pessoas. Jorge, ela falou uma coisa que eu fiquei pensando. Só para me concluir. Hoje em dia, esses 4 lotes de fora, eles podem ser divididos em 3 lotes, tá? Porque veio... agora você pode dividir o seu lote. O parcelamento, né? Então, os de fora, 2
2 lotes, um é com 3 casas, o outro é com 2, os outros 2 estão só com uma casa ainda e são virados para dentro do condomínio. E só 2 casas que são viradas para fora. Tá? Tive também um problema na justiça agora, que eu tive que responder, porque a moradora que comprou a casa para fora falou que não quer pagar condomínio. Falei. Sempre assim, velho. Cara. Qual o seu endereço? assim. Entendeu? Dentro do condomínio. Qual que é o seu endereço? Quem que limpa a frente da sua casa? Porque essa parte da grama a gente mantém. É obrigado, a né? O manutenção. perímetro Então, em volta, o GDF tem uma Você- determinação aqui, ó. Mais uma para você que é aqui de Brasília e quem tem edificações verticais, horizontais, do jeito que for. Toda a parte de acessibilidade e contorno em volta do seu imóvel é obrigada por lei a você manter acessível. Você precisa manter a acessibilidade Criar e no seu manter, né? condomínio nos limites do teu terreno. Ou seja, aquela calçada pública, vou falar do jeito que o Thiago gosta, população, sabe a calçada pública de frente ao seu condomínio? Você tem que manter ela atualizada com a norma. E a norma tem atualização anual. Então, antigamente você baixava para passar o carro, fazia uma rampinha ali com 8,33 no máximo de descida e o carro passava. Hoje você tem que fazer uma elevação, ou seja, você faz o quebra-molinha, deixa no nível para o pedestre passar e ele passa por cima. E se tiver fora desse padrão, vai lá no condomínio dela, que paga IPTU, que paga energia, que tudo isso foi eles que colocaram e ele é obrigado, notificado para em 15 dias tomar providência de promover a acessibilidade. E isso é interessante, Entendeu? tá? Agora, Isso pera um é pouquinho. sempre Vamos, assim. vamos voltar pra história que eu gostei, porque eu já passei Então, muito aí por isso. agora, aí A mulher, como é que ficou a lá a gente justiça lá? A situação da mulher da casa. perdeu. Acabei de receber uma notícia agora que ela perdeu, tá? Tá? E eu sabia que ela ia perder, porque alguns anos atrás a gente já tinha tido um situação deles, parecida. uma situação parecida, e ele também perdeu, tá? Se eu virei para fora, isso é um problema meu. O condomínio está à minha disposição. Ela tem a disponibilidade dos portões, ela tem a disponibilidade do estacionamento que ela pode colocar. Ela Não usa porque não quer, né? Ela coloca os carros em cima da calçada. Já notifiquei, já multei. Olha aí. Tá me entendendo? Entendeu? Isso, tá? E aí o que acontece? Agora ela já perdeu. E foi agora, essa semana. Isso é importante, Dentro Tamires. do condomínio, nós temos, dentro da nossa convenção, eu mudei a convenção com 2/3, tá? Porque é só assim que eu podia mudar. Dentro do condomínio, agora só pode dividir o lote, cada lote tem mil e poucos metros quadrados, em 2 lotes. Cada um de 500. Por 500 quê? Gente, tava virando assim. As pessoas iam começar a vender 100 metros. E aí um lote de 1.000, a gente teria 10 casas lá dentro. 10 casas, eu juro para vocês, nós não tínhamos essa intenção. Primeiro que a gente eu adoro a parte dos passarinhos, dos papagaios, do morcego que vem, de tudo que a Pega gente tem na natureza, que proporciona bem para rico, né? É meio alfavírizão. Só pra você isso. entender, você que não conhece a região, é meio alfavíris. São chácaras muito bem alocadas, em áreas muito bem arborizadas, conservadas. Aquela casa que você sai na porta e o passarinho tá ali. E assim, né, Você fala, "Ai, que Mendes maravilha." e Jorge, tem uma situação que... Porque quando vocês criaram, pensaram na quantidade de unidades, né? Pensaram naquele X. Nós E pensamos. você vai aumentando isso, tem o impacto de automóveis dentro do próprio Isso. condomínio, Isso aí o tem uma impacto questão. ambiental. Dentro do nosso condomínio não é asfalto, tá, Jorge? É bloquete, É porque tem bloquete, que ser porque a gente sustentável. porque é sustentável. Então, hoje nós já tinha, assim, seriam 2 lotes de parentes. Entendi, Tá? conhecido. Sem muro dentro, tá? Agora a gente já deixou colocar muro, a gente mudou a convenção. Então nós temos convenção e a gente já é condomínio historizado há muitos anos, tá? Então a gente Quando você porque- não está regulamentado, você tem a Eu associação sei como é que funciona. e a regularização muda de Sei. convenção e regimento interno para estatuto, né? Uhum. E o síndico, na verdade, chama-se de síndico, mas ele é o presidente da associação. É. Basicamente, assim, muda a estrutura jurídica, mas acaba com os processo é o mesmo, direitos e a E, Mendes, que gestão é a bacana, mesma. né? Porque eu já tive várias situações dessas. Inclusive, eu tava com uma pessoa esses dias falando uma situação dessa. O cara quer entrar na justiça, parou, pensa essa condomínio. Eu falei, cara, só tem um jeito. Mora sozinho. Não, eu não tenho, eu falei, não tem nenhum jeito, porque o terreno é dentro do condomínio. Não tem Qual jeito que é de o tirar endereço? Pois é. assim, as coisas que não tem lógica, Pois não é, tem como, e velho. aí eu quero aproveitar essa questão da pessoa querer apartar do condomínio e dizer para você aqui, ó, vamos lá, condomínios horizontais, coisinhas que você talvez não tenha consciência ainda, e talvez até a Mirtz, por ter esse embate, essa batalha toda que ela está vencendo, graças a Deus, ela tem essa consciência, mas dentro da comunidade tem dificuldade. Ó, primeiro, você está dentro de um condomínio horizontal, tem 24 lotes de 1.000 metros.
Aí você vai ter um parâmetro para dividir esses lotes. Você não pode dividir 150, 150, 150, fazer uma multicidade lá dentro, porque você vai demandar de esgoto, você vai demandar de consumo elétrico, você vai demandar de consumo de água, você vai demandar de licenças ambientais, e você não vai conseguir fazer isso. Por quê, gente? É uma quantidade limite para a infraestrutura que está lá antes de você chegar para dividir a casa. Então, se o esgotamento não permitir, não vai caber todo mundo. Entende? E a gente coloca isso nos projetos por quantidade de cozinhas, por quantidade de banheiro, por quantidade de pessoas, por densidade demográfica. E a infraestrutura é pensada para isso. Então pense o seguinte, do seu banheiro, banheiro do outro, vai para um tubo desse tamanho, todo mundo chega aqui no tubo grande, vai para a área de tratamento, que tem que ter a área de tratamento, não pode ir para o córrego direto. Aí o GDF, o governo do estado, seja de São Paulo, Brasil, onde for, não deu a opção de tratamento, ele não fez a infraestrutura dele, ele vai autorizar você a desaguar no rio com uma mini estação de tratamento sua. Essa mini estação de tratamento, ela tem um limite. Ela não cabe 150 banheiros lá dentro. Entendeu? Até para isso, por que eu estou entrando nisso agora? Porque quando você vai falar de projetos das residências, e aí entram detalhes que ela já viveu sobre essas situações, que eu tenho certeza, que é o seguinte, 24 lotes de 1.000 metros, você divide em 48 de 500 metros, fica confortável para todo mundo, mas tem que ter um limite, certo? E ali dentro, cada casa que é parelha uma com a outra, que é confinante, ela vai fazer, por exemplo, você tem uma casa que já tem 15 anos, o cara dividiu aqui, que era o seu campo de futebol, vai fazer uma casa nova, ele escava aqui, faz uma piscina, aquelas estreitinhas de 3 metros, mas bota 50 metros de comprimento. Ali tem peso, tem água, tem infraestrutura. Se você não tomar o cuidado de orientar, e aí é o síndico que vai fazer tudo isso e criar os padrões para essas construções, o que vai acontecer? Ele vai extrapolar, ele vai colocar 4 banheiros na churrasqueira, 16 banheiros dentro da casa, às vezes sem precisar, porque o cara ganhou dinheiro, está a fim de gastar. Não é assim que funciona. Condomínios horizontais do Brasil inteiro, entenda. Lei 10.257, Lei 7.744, Estatuto das Cidades, etc. Não vou entrar em detalhes das leis. Se você quiser, você entra lá no @condominial engenharia, pega a aulinha que tem lá, que vai te levar para o nosso YouTube para você ter uma aula mais completa sobre isso. Estudo de impacto de vizinhança. Você que é síndico de condomínio horizontal tem que criar observação, comunicar culturalmente dentro do condomínio que tem que fazer o estudo de impacto de vizinhança, de casa para casa. Estudo de impacto de vizinhança não é só de prédio para casa ou de casa para prédio, não é assim. É um instrumento de gestão das cidades, estudo de impacto das vizinhanças, que pega as obras novas para serem acomodadas na cidade sem gerar prejuízo para as obras que já existem, desde prédios até residências, certo? É obrigatório fazer. E o síndico pode cobrar dentro do condomínio. Não tem essa coisa, mas o condomínio é irregular. Mas a lei não fala que condomínios irregulares não precisa fazer. Ela fala que todos têm que fazer. Assim como aplicar a NBR 16.280. Quem está dentro do condomínio, quem está construindo, quais são as casas que estão ali. Essa casa tem risco para outra casa? Você tem casa lá dentro de 3 pavimentos. É um mini prédio. E isso que ele está falando está acontecendo muito agora com essa regularização. Muito. Por exemplo, nós tínhamos ficos no início do condomínio, porque a gente queria um negócio ambiental e tal. Ficos é um problema, né? Aí deu problema. Deu problema. Aí nós tiramos tudo. Da raiz. Tá entendendo? Onde você vai pro botânico, o condomínio, aí você mete um fixo, ele faz 4 metros de altura. Você acha que a raiz dele está como? Ele cresce 2 vezes para baixo do que uma para cima. Ele vai na casa do teu vizinho e muda o muro de posição. A raiz entra por baixo da piscina e sai dentro do azulejo da piscina. Arrebenta o teu asfalto, arrebenta o teu bloquete, levanta o bloquete, a raiz passa e o bloquete faz aquela ondulação. Você tem um quebra-mola na rua, você vai ver a raiz da planta. Então são cuidados diferentes, mas são cuidados. Aí nós tivemos que tirar tudo, entendeu? Aí agora é muro, entendeu? E gasta, né? Gasta, porque a poda, lembra que a gente falou aqui sobre a poda? Não é todo mundo que tem que podar. Como ela tem vigilância ambiental o tempo todo, cadê as árvores aqui? Cortou com autorização de quem? Cortou por quê? Nós tivemos que ter autorização. Funciona assim. Na época, porque... E nem é cerrado, né? Não, nem é natural. Não. E é muito interessante, porque assim, eu acho legal porque a gente expande essa consciência, porque eu jamais pensei dessa forma e nem sabia que existia estante de entrave, né? E é uma coisa bacana, às vezes você quer fazer o certo, mas você não consegue porque a lei não permite, né? Ou te obriga a seguir pelo caminho da ilegalidade, em vez de favorecer isso e ajudar, porque uma hora... que eles estão fazendo. E uma coisa assim, que é interessante, que assim, tá na cara que vai regularizar. Ponto. A questão é quando. É uma questão social. Quando, né? Cara, quando? Porque assim, vai ter que ser feito isso, né? E outra coisa, Thiago. Por exemplo, o meu condomínio ele é muito antigo. Esse problema que o Diógenes está falando, aterramento. Tem pessoas que não tinham
Compactação. Não, Senhor. compactação. Não tinha. Meu Não Deus. tinha. Não teve o auxílio de uma assim, pessoa nem é maldade, a pessoa não tem o capacitada pra conhecimento, fazer. né? Não teve. Eu tô com problema lá agora, já estão escorando o muro. Eu já falei, entendeu? Tem que mudar isso aí. Tem que ser feito isso novamente. Que é, assim que é funciona. o que a gente está procurando agora e o condomínio vai ter que fazer. É de vizinho para vizinho. Já está dando briga. Já está dando problema. Você Eu tá, tenho um né? estudo de caso Você tá- para a gente trazer para cá depois, que é o seguinte: agora mesmo ali no Vicente Pires, o pessoal foi fazer uma casa muito grande, conhecida como Casa Pátio. Está no Instagram da empresa. E a piscina tem 100 metros lineares, assim, por uma largura que eu não olhei direito. E o que acontece? O condomínio, tá um condomínio para cá e outro para cá, né? Literalmente assim, pessoal. Condomínio aqui e outro aqui. Faz quando você está olhando o mapa, tá? Então o que divide aqui é um muro que a própria galera fez para dividir os lotes, né? E aí o que acontece? Uma casa muito grande aqui passa no fundo de 4 casas, assim, ó. Uma casa muito grande aqui passa no fundo de 4 casas. E o pessoal que foi fazer a casa, que comprou o terreno de uma casa antiga. O cara tinha uma grana e fez um estaqueamento. Quem não sabe o que é estaqueamento, vai estar aqui no YouTube com a gente, coloca esse estaqueamento de solo, que é você furar as estacas em profundidade e fazer uma espécie de cerquinha de concreto, fazer umas vigas na borda, para que aquele terreno não mexa muito, para que ele fique ajustado ali, para gerar uma proteção em volta do lote. Só que para demolir isso, precisa de técnicas muito caras e especiais, porque isso fica em profundidade no solo. E o pessoal foi construir a casa nova e viu que não dava para fazer essa piscina, essa casa nova com essas estacas ali. Concluíram também que não era necessário. Arrancaram as estacas. Colocaram escavadeiras para pegar as estacas e balançar. E aí o que aconteceu? Meu Deus. Mobilizou casa de gente que não tem nada a ver. Mobilizou uma churrasqueira, mobilizou uma casa de uma senhora viúva, sozinha na casa dela, uma estrutura linda de concreto. Mobilizou a casa de um vizinho que ficou tão aborrecido que ele não quis nem sair para poder fazer o laudo. E são 4 casas de 400 metros que foram abaladas por essa obra. Por quê? Porque o síndico desse condomínio ele não sabia que ele poderia pedir obrigatoriamente o estudo de impacto de vizinhança. Ele não tem essa cultura dentro do condomínio. Ele não aplicou a 16.280. Ele não mostrou os riscos. E se você denunciar, o pessoal vai lá e interdita a obra, gera uma prejudicação. E a gente é do bom coração. A gente quer todo mundo construindo bonitinho, porque é um absurdo jurídico que fazem aqui em Brasília, de não regulamentar. E ele não denunciou. Aí a Defesa Civil foi lá, porque os moradores estão com trincas na laje. Imagina, você acorda de manhã, tá uma trinca na tua laje. Você vai saber por que o vizinho que estava dinamitando um buraco para fazer uma piscina. Né? Tem responsabilidade técnica lá, tem engenharia e tudo, então o pessoal fiscalizou, trouxe pra gente, eu fiz o laudo, isso vai estar no nosso Instagram aqui, até a reportagem do DF Legal, que saiu na semana passada ali, mas saiu acho que a nível nacional também, porque não aplicam as regras de engenharia dentro dos condomínios horizontais. Ei pessoal, seu condomínio horizontal, padrão Alphaville, só existe porque ele foi planejado, porque antes de começar a construir, criaram todas as regras de acolhimento, evitando esse tipo de problema. Então você aqui em Brasília, de Sobradinho, Gama, Ponte Alto, Sobradinho 2, Arniqueira, Vereda da Cruz, SMPW, sabe? Os condomínios de Jardim Botânico, os condomínios aí, tipo condomínio Brasília, mano, até o presidente Bolsonaro mora em um desses condomínios que está sendo regulamentado ainda. Todo mundo tem que seguir as regulações das obras. Não é por uma questão do governo, não é por conta da escritura da certidão de ônus, é por conta do risco social. Entende? O risco social. Então, procedimentos técnicos de obras que evitam acidentes, como desmoronamento, perda da vida, prejuízos muito grandes. Bom, o cara que fez a casa agora, ele vai gastar o valor da casa praticamente para poder indenizar os outros moradores. E aí tem que né? fazer, tá certo. Ele vai né? gastar ali uma casa no mínimo 50 mil, a outra vai ficar pelo menos 150 mil reais e tem mais 2. Caramba, tá jogando para perder, meu amigo? O time que vence é o time que treina. É isso aí, galera. Inteligência Condominial, a Revolução dos Condomínios, o bate-papo mais popular do universo condominial. Quero mandar um abraço pro pessoal do Cicobi, DF1000, Combate Extintores, DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil. E não posso esquecer de você, da rede SPTV, que tá conosco aqui toda segunda-feira, às 19 horas. E você tá no YouTube? Nos ajuda aí, se inscreva, compartilha, comenta. Bate-papo maravilhoso, falando sobre condomínios horizontais aqui com meu amigo Diógenes e com minha amiga Síndica Mides.
E qual dificuldade você tem mais lá no seu dia a dia, além de todas essas que eu até assustei? Falei, cara, agora é complicado não sei quando minorizou tal. O que mais você encontrou de dificuldade? Comunicação, relacionamento? Fala um pouquinho pra nós aí. Olha, além das regulamentações. Das particularidades. Também, Diógenes, eu tive que colocar uma grade, eu aumentei. Eu assim, né? Assim, eu aumentei a parte do escoamento aumentei o âmbito de recepção. Entendi. Do meio não é meio fio, ele tem o meio fio e você aumenta a boca dele. Tá? Ela fez ampliou o dimensionamento das bocas de lobo. O que é ampliar o dimensionamento? Você pega a geometria ali, o formato, e você bota 10 centímetros para cima, para baixo ou para dentro, alarga aquilo ali, para ele aumentar a dragagem, que a gente chama, que é a recepção dos fluidos. E sabe por que eu fiz isso, gente? Porque uma palha de um coqueiro, olha aí, fechou, e aí foi quando caiu mais 2 casas, tá? Meu Deus. Isso foi o último desmoronamento. Aí nós tivemos que colocar, aumentamos esse diâmetro, tá? E eu coloquei a grade. Dos moradores, até hoje, ele foi na administração várias vezes, me denunciou várias vezes, mas graças a Deus hoje, tá, com essa grade, não entra o lixo da rua, porque é lixo pra caramba. Então, pro córrego, só vai a água mesmo, tá? E a gente limpa aquela entrada ali do dreno, semanalmente. E eles são fiscalizados, sabe, tá? Multa ambiental. Não, mas eu fico pensando, gente, assim, é mole. O que um cidadão desse passa a cabeça desse, cara? Porque é um benefício para ele, como você falou, ali não vai captar, vai sobrar, vai acontecer alguma coisa com o próprio condomínio, né? Pode prejudicar a pessoa. Por que a pessoa faz uma coisa dessa, velho? Mas ele foi o maior prejudicado. Mas uma das coisas que está tendo agora no meu condomínio, que eu até estou procurando, não vai entrar na sua área, mas é o som alto. Eu não sei o que vocês... Porque até 10 horas o morador... Eu vou te dar a dica de ouro. Tá? Ele está... É o quê? 22 horas ele está... É inquilino, né? Inquilino é terrível, cara. Ele está desligando, mas o proprietário foi... Mas só que ele está ficando o dia todo, gente. Você tá entendendo? Ele é gente boa, lá eu tenho um bate-papo. O limite de velocidade também dentro, também uma das coisas que me incomoda muito. A gente tem vários problemas, tá, gente? É a luminária que estraga, a iluminação pública também não vem. Hoje eu estou até consertando umas lá. Eu acho que quem me ligou ali agora mesmo é porque está precisando de mim. Cara? Você paga a linha de transmissão, você paga a energia, você paga pela manutenção e o pessoal não pode ir lá trocar uma lâmpada com a desculpa de quê? É ela irregular. Não, tá dentro do condomínio. Tá dentro do condomínio? Fora eles me ajudam. Pois é, mas você não paga essa iluminação? Pago. Para quem você paga? Anel. Na conta não vem transmissão, manutenção e distribuição? Tem. Na sua conta de energia vem assim, ó, manutenção, distribuição e fornecimento. Aí você fica sem um dos dois e paga só o fornecimento, eles te cobram os 3, mas eles não fazem os outros 2. Assim, código de consumidor básico, né? Você não pode cobrar por um serviço que você não presta. Vamos dar a dica aí para os nossos colaboradores. Isso. Vamos dar a dica aí, gente, para os nossos colaboradores. Som alto e velocidade alta. A dica de ouro é o seguinte, você vai comprar um decimilímetro com uma marca boa, de um bom fabricante, vai mandar para calibração. E sempre que você for medir os decibéis, você vai medir com uma testemunha junto. Certo? O equipamento calibrado, vai ter uma data de validade, você vai medir com as testemunhas junto, aí você vai preparar a notificação para o morador e caso ele mantenha-se daquela forma, você vai pegar a tabela de ruídos, questão de insalubridade, vai pegar a lei de vizinhança e vai entrar com a ação obrigando que ele cumpra aquilo ali. Porque a grande dificuldade, pessoal, sobre a questão do som alto é provar que aquele som está acima dos 85 decibéis. Até 90 tem um limite, mas também tem um limite de horas. Então não é até as 10 da noite, tá? Passou de 90 decibéis, você tem um limite de horas. 4 horas, 6 horas, 2 horas, até para o trabalhador. Entendeu? Então você tem as normas que falam dessa regulamentação, não lembro de cabeça agora, e você tem um limite de volume, 115 decibéis, etc. Você quer ver onde tem isso? Na NBR 16280, que fala ali que o que é insalubre. Entendeu? O que é insalubre? Independente do barulho, a poluição sonora é sobre todos, é o ambiente ruidoso. Geral, né? Se for música, se for martelete que você quer usar lá no seu apartamento, não pode usar o dia inteiro.
Se o martelete passa de 90 decibéis, Importante. o limite dele é de 6 horas no dia. Se ele passa de 95 decibéis, se eu não me engano, o pessoal não me julga muito não, porque eu estou nas referências, tá? Não é exatamente o valor, porque eu não tenho tudo na cabeça, nem posso. Passa de 100 decibéis ali, são 4 horas no dia, com o uso do equipamento do EPI. Só que você que está aparelho a casa do cara, você não está com EPI, você também não é obrigado a usar porque você não está em obra, continua sendo insalubre. Então você vai usar esses conhecimentos para promover uma ação jurídica, provando o que está acontecendo e a frequência disso, porque o tribunal também é triste, né? Se for um dia só, o cara não dá muito coro para aquilo ali. Mas se for hábitos repetitivos... Mas está sendo hábitos repetitivos. Contumaz, né? Ele O foi rapaz reclamar de novo. na lei fala que é contumaz, quer dizer, que repete, insiste, teima. Você prova ali várias vezes, entra com ação e você vai ter uma restrição do volume dele ficar abaixo do que não é considerado insalubre. Tá? A dificuldade é provar, mas com o decibelômetro e testemunha você prova. Como provar, assim, síndico também fica louco, né? Tá? Fica porque, assim. Não, porque assim, teve um dia que todo mundo reclamando, domingo para segunda, nessa mesma casa, aí era 00:25, mais ou menos, eu não conseguia falar com o morador, e aí eu botei assim, em cima do pijama, um capa de contravento, desci e fui lá. E eu fui filmando. E a minha sorte, eu acho que a melhor coisa que a gente faz é filmar, viu, gente? Não bom, deixem né? de registrar, tá? Cheguei lá de baixo eu já estava escutando, aí eu subi. Cheguei lá, bati, gritei, os cachorros vieram para cima de mim. O caso de cachorro também é terrível, tá? Porque é uma das coisas que os condôminos reclamam também demais. Aí, na hora que eu cheguei lá na porta, nada. E aí os cachorros latindo e uma pessoa dançando lá, o som na maior altura. Aí eu olhei, eu tinha uma pedra, tá, gente? E aí é um portão que tem uma parte daquele material, aço, coisa assim, e que dá pra ver lá dentro, mas que tampou só um pouco. Gente, eu não sei o que aconteceu comigo, Então, que eu peguei assim e bati lá, porque era a única maneira da pessoa me escutar. Aí ela me escutou. Aí ela veio, o que foi? Mas a casa é minha. Eu falei, a casa pode ser sua, mas está incomodando. O condomínio eu queria é nosso. que você abaixasse. Aí ela falou um monte de coisa pra mim. Ela estava com sintoma de álcool, outra coisa também que a gente não pode. Aí ela falou, não, eu vou abaixar. Aí na hora que eu dei uns 10 passos, gente, começou tudo de novo. Aí eu voltei e eu peguei aquela pedra e eu bati tão forte, mas tão forte. E tem câmera, tá, gente? Lá, tanto na rua quanto tudo é ótimo pra mim também. Mas aí ela me xingou tudo, tá? Eu falei pra ela, agora você não vai mais abaixar. Agora você vai desligar. Quem que tá falando? A síndica. Infelizmente, a gente tem que agir. Você tá me entendendo? Verdade. Passou 2 minutos, o morador que estava dormindo, que é o esposo dessa pessoa, pediu desculpas a todo mundo no grupo e falou pra mim que estava tudo bem. Mas agora, aí eu coloquei esse problema, fiz acabei assim colocando para todo mundo que seria até 22 horas, mas agora eu continuo com esse problema. Então eu vou fazer o que o Jorge nos falou. Muito obrigada pela referência. Funciona bem. Funciona bem. E é assim, a gente tem desafios todos os dias, tanto nos horizontais como nos verticais. Tem pessoa, né? Agora o conselho que eu dou, não sei se você tem, é ter um jurídico, para você poder fazer da forma correta, legal, direitinho, porque não é fazer, né? A forma que é feita também isso impactou muito, né? E infelizmente, cara, porque é o que você falou. E assim, não é nada contra os inquilinos, acho que tem muito inquilino bom. Eu sou um desses. Né, que eu sou um inquilino bom, falei. Eu sou um inquilino, né? Não, mas não é contra nada, não. Ele é gente boa demais. Mas eu falo assim, quando eu falo inquilino, mas eu tô falando, sabe o que eu tô falando pra você? Que quem tá aí vai concordar comigo, quem é simples sabe disso. Boa parte dos problemas é causado pelos inquilinos. Agora, por que eu não sei? Deve ser falta de conhecimento da lei. Falta de preparação. Talvez seja isso. Porque por isso que eu falo, não tem nada a ver. Tem gente que eu tenho tudo tranquilo, mas boa parte dos problemas são... Vou dar um exemplo pra você. Eu tô com um problema no condomínio, 12 andares, e a pessoa insiste em usar botijão de gás. Inquilina. Não pode usar. E eu falo, não pode, não é eu, é o bombeiro, é a questão de segurança. Não pode usar o bujão de gás. Então, sim, mas ela insiste, já multei uma vez, agora vai ter a segunda dobrada. Então, assim, aí a pessoa, você é ruim. Não,
Gente, o síndico, você acha que a Mirde, você tá nos assistindo que mora em condomínio, vamos ter uma empatia. Você acha que ela queria acordar meia-noite? De jeito nenhum. Pegar lá, passar essa raiva Tava toda. numa boa, em casa, no Gente, quentinho. ninguém faz isso, é porque Já você tinha não 25 cumpre. minutos que eu tava lá na porta, eu tentando falar e nada. Aí, Você ó. tá entendendo? Então, se 25 você não cumpre a minutos. sua parte, ao menos vai acontecer isso. É o que eu falei no programa anterior aqui. Mas não tem que façam, acabar viu, com a gente? malandragem do brasileiro. Pessoal, ó. Não faça, não condomínio, pega a pedra, é não perigoso, bate, é pelo perigoso. amor de Deus. Vamos dar a dica. Antes de alugar o seu apartamento no condomínio, pega as regras. Isso. Não seja indesejável. Sabe por quê? Porque você vai precisar do verme para comer sua carne quando você morrer. Imagina das pessoas em volta. Tem certeza que você nunca fez carreira sozinho, você não faz filho sozinho, você não cria, não educa filho sozinho. Todo mundo da sociedade está em volta. E você pode ser um exemplo positivo ou um exemplo negativo para todo mundo que está à sua volta. Tá? Então vá curar suas dores emocionais na terapia. Por favor. Não é dentro de casa com som alto, enchendo a cara de álcool, achando que você é dono sozinho do condomínio, pelo amor de Deus. É verdade. Outra coisa, você vai para um ambiente onde as pessoas já se estabilizaram. Elas criaram aquele ambiente, Raiz, né? sofreram brigas e rusgas e, sabe, aflições. Né? Tá até na Bíblia, no mundo tereis aflições, para construir aquele ambiente. Aí você chega, vai pagar um aluguel e você quer bagunçar a vida de todo mundo. Você acha que é a estrela do pacote? Como é que é isso aí? Não dá para ter uma consciência social? Aí depois você quer ir lá no cara na rua e dar um prato de comida, dá R$10, mas onde você mora você não respeita. Onde você mora você não dá bom comportamento. Você não é bonzinho lá, você não é legal. E assim, Pô, tá errado, né? assim, eu não fiz nada de errado, eu só quis chamar a atenção, não fiz nada. E quando ela falou comigo, eu falei, olha, eu não vim aqui para discutir, eu vim para resolver. Você tá entendendo? E aí ela falou e a gente ficar calado, tá, gente? É crucial em certos momentos, tá? Às Deixar vezes, falar, né? Deixar falar. As pessoas precisam falar. É igual ele tá falando, precisa até de uma terapia. Você tá? Então deixa falar. Aí, mas só que regras são regras, e é isso que eu coloco. Você tá, o caso lá de estar fora do condomínio também. São regras. Já veio para o condomínio sabendo que é um condomínio, sabe? Exato. E as pessoas precisam viver em comunidade. Você tá... Eu acho que E isso sabe tem o que eu falo pro evoluir muito síndico nessa também? questão. Vamos falar aqui, eu falo pro síndico também, a gente faz isso no nosso curso. Ó, inclusive o curso está gratuito lá, só até o dia 28 de abril. O Thiago me deu uma bronca aqui, porque ele achou o curso fantástico, tem 7 anos na área de condomínio, só no programa, né, Thiago? Ah, tem mais de E ele falou que 1.500 não gente. tinha feito um curso dessa qualidade ainda, que abrange tantos setores: inteligência emocional, posicionamento, cultura organizacional, treinamento, a legislação que é apresentada. A gente vem para o programa aqui, a MIT não tem nenhum papelzinho anotado nada, gente. Aqui Não. é tudo na prática. Eu venho para cá só com o meu telefone aqui, porque às vezes chama emergência e aí ele sabe que eu tenho que atender. Mas a questão é, a gente prepara tudo isso. E lá você vai ter ferramentas de gestão, de inteligência, que vão engrandecer primeiramente você. Você vai entender melhor o mundo condominial. Se você está chegando agora, prepare-se, porque lá foi feito ao vivo com as pessoas. Se você já tem experiência, vai fazer o curso e põe suas críticas lá pra gente. Mas eu tenho certeza que tem coisas que o Thiago mesmo com 7 anos foi fazer o curso e falou, pô, bacana, é o melhor curso que eu fiz nessa área das obras, do entendimento do risco, até para minha responsabilidade, para eu me proteger e para eu fazer melhor no meu condomínio. Então, façam o curso, tá lá no nosso Instagram, vai subir uma postagem hoje novamente, @condominialengenharia, curso de fiscalização de obra gratuito. É muito mais do que um curso de fiscalização de obra. O MIT já teve em palestras nossas, né, em outros eventos, e está muito interessada porque passa dificuldade. E nós fazemos essa transformação, nós entregamos, como entregamos aqui para você, a ferramenta que transforma isso. Então tenha essa Conhecimento, consciência. né? Buscar esse conhecimento, né? Por que eu estou falando isso? Porque você tem um morador que é inquilino, gerou esse problema. Então a gente faz o quê? Faz uma carta de acolhimento. Seja bem-vindo. Nós somos essas pessoas, estamos aqui há tanto tempo, criamos, desenvolvemos sobre tantas dificuldades. Aqui nós somos fiscalizados pelo ambiental, pela neoenergia, pelo governo, nós pagamos IPTU, é tudo regulamentado. E nós temos um maravilhoso regimento interno, uma maravilhosa convenção que está aqui, ó, à sua disposição. As multas também são aplicadas em caso de divergência. Seja bem-vindo. Entende? Isso gera uma percepção de que a pessoa está na casa dela, que pertence a um conjunto habitacional vertical ou horizontal e tem regras que ela tem que respeitar. E quando Entende? a gente tem Funciona essa assim. capacitação que ele está falando, quando a gente busca conhecimento, a gente fica mais forte. Por exemplo,
lá eles me respeitam demais, mesmo eu sendo mulher, tá? Porque mulher é diferente. Tem essa sobrepujança horrível que as pessoas têm. Então, né? aí o que acontece? Eles me respeitam muito. Então, a gente está sempre dialogando, tá, gente? Por quê? Convenção, regimento interno, capacitação, tá? Buscando isso o tempo todo. Porque aí você faz, você sabe o que você está fazendo, tá? Quando eu falei, me desculpe que eu peguei a pedra, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Não tinha alternativa, eu não tinha. Queria chamar a atenção, né? Eu tinha que chamar a atenção. E não foi pra jogar na pessoa, foi pra bater no portão pra fazer barulho, né? Eu tinha que fazer um barulho pra pessoa chegar. Mas não façam, tá, gente? Porque às vezes a pessoa vai achar e na hora que ela chegou, a pedra já estava no chão há muito tempo. Você tá me entendendo? E graças a Deus eu tava sem nada na mão. Mas assim, porque a gente também corre o risco da gente não ter essa capacitação, não ter esse conhecimento, da gente ser ameaçado. Eu fui ameaçada recentemente porque falaram que eu não tinha feridor de velocidade dentro do condomínio. E realmente eu estava errada. O meu jurídico falou, Mites, você não podia nem notificar. E eu notifiquei. Porque eu falei, vai. Porque faz parte. A pessoa mora lá, ela é proprietária, sabe. ela mora lá há muitos anos. Aí sabe. quase que teve um acidente, tinha 3 crianças dentro do carro, mais um casal, e aí ele passou, ele entrou em alta velocidade, ele já veio da rua, e eu vi nas câmeras, gente. Eu não estava fazendo as coisas, mandei as imagens para ele. Ele tem consciência, mas ele não teve atitude. Ele me ameaçou, ele já falou que na próxima eleição, eu falei, gente, a próxima eleição não sei nem se eu vou ser candidata, você tá entendendo? Eu estou fazendo... Aí quebrou a arma do cara, que arma que tem? Eu não estou... É o que eu vou voltar a repetir aqui, gente. Mas a gente é chamado de analfabeta. Não fala, eles não falam porque eles um educadinhos, já são do povão. Cara, as pessoas têm que criar vergonha na cara. Porque, igual você falou, a pessoa sabe que está fazendo errado, sabe. E outra coisa, né, gente? Não é porque não tem o medidor de velocidade, mas está criando uma situação de risco, cara. De vida, para as pessoas. Então, assim, é consciência. Aí o cara quer pegar na coisa, não tem uma velocidade. Cara, e se matar alguém, gente? Pô, não, você é consciência. Olha só, ele faz uma dessa e corre o risco com o teu filho, com o meu, com o do outro. Daqui a pouco, você usa o mesmo direito dele. Eu acho super errado. Você não vai justificar um erro de um cometendo outro erro. Tá? Mas assim, se você dá essa janela de abertura, você também não pode poder reclamar se alguém usar do mesmo direito. E pode ser seu filho na rua. Ele se esqueceu. Que isso? Ele se esqueceu que o cachorro dele, tá? Mesmo sendo 20 km por hora, foi atropelado dentro do condomínio um tempo atrás. Vai fazer terapia, meu irmão. Pelo amor de Deus. Você já perdeu com isso e tá repetindo o passo do outro. Repete, o cachorro depois. E outra coisa, pior é o seguinte, aqui eu acho terapia, tudo isso. pô. Primeiro, fazer isso, colocar a vida do outro em risco, ponto. E o segundo, querer culpar o outro por isso. Eu vou ameaçar o síndico. Gente, o síndico tá pra cumprir regra. Um dia eu falei pro cara, na boa, você acha que eu queria estar aqui ter essa conversa com você? Foi por causa desse jeito. Você acha? Eu podia estar viajando, eu podia estar conversando, eu podia estar bebendo cerveja, eu podia fazer tanto N coisa, eu tô aqui falando com um adulto que sabe as regras. Cara, você acha que eu tô me sentindo bem nessa situação? Você veio morar aqui, querido, tem um regimento. Então assim, não é a gente que quer não, cara. É isso que a pessoa tem que ter. A mídia acordou já... Vou notificar o cara. Não, gente. Não é assim que funciona. Outra coisa, olha o babaca. A regra dentro do condomínio é 20 por hora. Tô errado? 20. É 20 por hora. Você anda 60, aí vira pra cima e fala, você não tem aferidor. Você tem que ser mongol pra falar a diferença de 20 pra 60, amigo. Para. Não, e tem Mas você que já teve o cachorro. Você já teve o cachorro atropelado, você perdeu. Com certeza. Tem duas, uma, né? Porque tem gente que tem o cachorro porque é a melhor briga. E o cara não queria mais, eu ficou feliz. Eu falei, agora se tiver outro cachorro, eu mato, eu vou ajudar o amigo. Não existe isso, meu. É 20 por hora. Preserva. E outra coisa, você quer ver um negócio que a gente não falou ainda e que eu vou ter que falar aqui porque é da minha alçada? Só que o carro dele é alto, e eu tenho certeza... ele pode passar voado. Só que eu tenho certeza que a Miss vai concordar comigo. Essas regras, desde a criação do condomínio até a forma de utilizar, elas são criadas por 2 motivos que você, no mínimo, tem que respeitar e entender porque você está dentro delas. A primeira, proteção à vida, certo? E a segurança, que para mim é a mesma coisa. Vida e segurança. A segunda, bebê, é proteção do seu patrimônio. Isso. Você gastou dinheiro, você comprou o imóvel, mesmo você que alugou para o inquilino ali, quando você vai receber, você não faz um laudo de entrega do imóvel? Quando você vai receber, você não confere? Aí você não confere quem são as pessoas que estão usando e como estão usando o seu imóvel? Você é bobo. Desculpa, você é bobo. Vida
segurança do patrimônio, a vida das pessoas e a segurança do ambiente. Porque para mim, na minha concepção, é tudo a mesma coisa. E conservação do seu patrimônio. A diferença de uma gestora tá fazendo o seu patrimônio hoje, na época que ela comprou era 30 mil reais o lote com a casa junto. Hoje é 1,5 milhão. Se não tem guerreiras assim para fazer isso acontecer, não tem essa valorização, não tem seu patrimônio. Então, para você ficar mais seguro e mais rico, segue a regra. Tem que ajudar o cara. É simples. Ajuda o gestor. Fala, olha, eu vi o curso da BSB lá, fantástico. Vamos pagar para nossa síndica, vamos botar uma taxinha para ela fazer o treinamento. Sabe? Não só esse, mas manda para São Paulo, manda para o Rio treinamento onde está fomentando a área condominial e ela vai sozinha. Eu tenho um respeito pelos síndicos que vão nos eventos, nas palestras. Né? Falando nisso, a gente vai ter uma agora no dia 29 e 30, lá na Octogonal Sudoeste Cruzeiro, no Colégio Simã, das 20 às 22 horas, treinamento para síndico com direito a certificado. O mesmo criador do Una Síndico aqui em Brasília, que é um grande evento, que é o Aldo, um abraço para o Aldo, falando sobre treinamentos para síndico, contratação, fiscalização de obra, vigilância ambiental, a parte jurídica, novas tecnologias, fornecimento de energia solar, que no caso do condomínio dela é fantástico, ela criou uma campanha para 32 casas, dependendo da quantidade que for programado um projeto comum para todo mundo, eles ficam independentes, porque a matriz energética agora é independente, você não precisa consumir só da sua concessionária, se você tiver um polo gerador regularizado, você nunca mais paga energia para fora. Né? No caso dela é uma super vantagem, por quê? Porque ela já faz a manutenção por conta própria. Ela não deve nada com a energia, ela pode gerar uma mini usina usando a energia coletiva de 32 casas para iluminar a rua pública. É simples isso. Mas eu estou tentando Entende? conscientizar, tá? Porque lá eles são muito fechados ainda. Tem essa parte também. Mas é novo isso aí, viu, Emílio? Isso é novo. Isso é desse ano agora, antes você não podia fazer. Mas é isso que eu estou te falando. Depois que eu fui nesses cursos que a gente tem feito nas palestras, eu estou tentando conversar, conscientizar eles dessa parte solar. Não, é isso, pessoal. Esse trabalho que a gente faz, ele é para popularizar. Eu tenho essa bandeira comigo. Nós vamos popularizar a engenharia condominial no Brasil inteiro através do online. Então, quem puder dar força para a gente, seguir o canal, clicar, tá aqui com o Thiago há anos trabalhando. Agora você está conhecendo o canal, agora você está conhecendo os vídeos, agora você está esclarecendo mais sobre condomínio. Tem um guerreiro aqui que é o Thiago. Tem 7 anos trabalhando, tentando, fazendo, montando. Eu vi o primeiro escritório dele pequenininho, cabia só ele, a mesa e a janela da frente. Não era assim ali na avenida, ali perto do setor de mansões Taguatinga? Então, pessoal, a gente vai popularizar mais esse cara aqui, mais pessoas assim que nem você, a engenharia condominial no Brasil, seguindo a regulamentação, ensinando você como fazer, tá? Eu ia pegar até, a gente estava falando da lei do parcelamento do solo e eu fiz aqui a busca. Vou deixar aqui a lei para vocês lerem. Síndicos, leiam a lei do parcelamento do solo para os condomínios horizontais. Você vai entender que depois que vira uma questão social, você tem que lutar pela regularização, porque é obrigação do Estado. Lei 6.766 de 79. Isso. De 79, eu nasci... Vou falar isso? Eu nasci em 79, tá? Barbinha branca, entendeu? E é necessário. Os riscos de 79 já aconteciam e estão mais acirrados agora. O mercado condominial está crescendo muito porque as pessoas entenderam que é um jeito mais seguro de você estar vivendo e convivendo. Você nunca está sozinho e também nunca está sempre acompanhado, né? E assim, gente, estamos no final do nosso programa. E eu quero fazer um convite para você. Tem uma playlist nosso, quem está assistindo pela TV, depois vai no YouTube. Quem está no YouTube tem uma playlist que é de síndico para síndico. Eu já fiz aí umas 70 entrevistas com o síndico do Brasil todo. E a ideia é isso, a gente aprendeu com os outros. Pra você ver, pô, a mídia tem uma carga de conhecimento aí. Enorme. Né? Enorme. De como fazer, como tá assim. A gente tem que entender. E resiliência, gente, né, cara? então a gente tem que entender que o síndico tá ali para nos ajudar, cara. Às vezes eu falo, a solução do seu problema está no condomínio do lado. Não é sobre conhecimento, é sobre vivenciar aquilo. Mas temos que entender, quando eu comecei a falar no nosso programa, no começo, de vergonha na cara, exatamente isso. A gente ir, aprender e praticar. Porque isso é uma segurança para você, gente. Precisa de apoio. Porque é uma segurança pra gente. Eu até falo, eu penso na comunidade, mas eu primeiro penso na minha pessoa, porque depois pode vir um processo, tem responsabilidade, a gente paga por isso. Então, assim, que a gente possa abrir a nossa mente, desenvolver, aprender. Tem, cara, mais de 1000 vídeos para ajudar você. Todos os temas que você imaginar, a gente fala aqui, porque a minha ideia sempre no começo foi essa, do condomínio. Elevar um nível de quem está escolhendo. Sim. Que aquela pessoa possa escolher o melhor. Não é que o cara fala isso, né? Fala, pô, te julgar, não, você está fazendo um bom trabalho. Vamos avaliar como é que está sendo feito. Né? Vamos analisar o que a gente pode melhorar. Para de julgar o síndico, cara. Fica julgando o síndico. O seu problema não é o síndico. Mas, tem síndico que vai pro emocional. Mas beleza. Aí já é outra coisa, é pessoal.
Para de criticar o síndico Mas e começa a dar sugestões para Jorge, melhorar a gestão. Uma coisa eu reparei esses dias, É necessário. que surgiu o caso da mulher lá do Norte lá. Né? Meu, Que sumiu. aquilo ali foi. Ah, não. Alô? Beleza, botaram no grupo lá e tal. Eu só fiquei olhando e aí eu ainda falei com a pessoa, vem cá, quantos condomínios existem em Brasília? Pô, mais de 16 mil, cara. 17 aí, mil condomínios. Pois é, na época, quer dizer 17 mil, né? 17 uma mil. pessoa fez isso. O grande problema é esse, é porque uma pessoa faz nada, a gente começa a achar que todo mundo é igual. Mas você viu o cara de Curitiba que Não cortou dá. a corda do trabalhador? Mas aí é uma Mas- situação mas- pessoal da pessoa. Mas, é assim, por isso que eu falo, tem que fazer terapia, mas mesmo. é o que eu falo, que eu quero falar. Porque a gente tem que começar também a enaltecer o que é bem feito. Porque Sim. eu só falo, eu só bato aqui e esqueço das coisas boas que são feitas também. Não, são maravilhosas, Você entendeu? Então, assim, né? é isso, é não expandir. Miss, muito obrigado pelo bate-papo, pelo conhecimento. Pra mim já abriu minha mente, porque eu achava que era totalmente diferente. Era tudo tranquilinho, E né? o Jorge até abriu minha mente mais ainda, né? Porque você vê com muitas questões que eu acho que são importantes e relevantes também. Porque a gente tem que entender, gente, que a gente está no lucro social. Temos Social, que cara. reivindicar, temos que saber como fazer. Porque igual você falou, pô, tô pagando, não tô tendo. Pô, tenho direito sobre isso. Como é que funciona, É, né? Então, assim, a gente ter essa mente e refletir. Minha amiga, fica à vontade, suas considerações finais, minha jovem. Olha, Tiago, eu agradeço muito estar aqui. A responsabilidade do síndico, gente, hoje é muito grande, tá? Quando a gente fala, mas você já está lá há muito tempo, todos os dias eu tenho mais o que fazer. E todo dia eu olho um cantinho. Agora nós vamos colocar câmeras no fundo, nesse córrego lá, porque houve roubo de galinhas. Você tá entendendo? Então, assim, coisas pequenas, tá? Mas que nós, síndicos Tem que temos cuidar, que pensar. cuidar. Cuidado. Porque se entra uma pessoa para roubar a galinha, ela vai te roubar a sua casa. É. Tá? E se eu tenho Entendeu? segurança na frente, eu também tenho que dar segurança para o fundo. E é isso que eu vou conscientizando as pessoas a trabalharem junto comigo, tá? Todo dia eu tenho um desafio, tá? Muito obrigado, estou à disposição agradeço do pelo Jorge aprendizado. e de vocês. Jorge, Muito obrigada. Cara, gratidão mesmo, muito bacana. E eu acho que, gente, vamos se História conectar. incrível mesmo. Síndico, se conecte com outro síndico, cara. Vamos criar uma rede, a gente possa trocar conhecimento, conversar. É igual eu falo, eu acho que não existe um síndico profissional. Eu estou tentando tirar isso, né, desse meio. E eu aprendi com a minha amiga Cristiane Romão, lá de Salvador, mandar um beijão pra Cristiane, fez um programa há muito tempo na rádio, que é o Texto Condominial também, versão na rádio, que é o gestor condominial, que é essa pessoa que busca conhecimento. Gestor condominial. Busca. Cara, conhecimento eu tá aí, digo você sempre, pode ir lá, cara. você pode aprender. O Jorge tá aí, é um curso maravilhoso. A gente tem o nosso canal aqui, cara, que é uma fonte infinita de conhecimento. Então, Infinita, basta cara. querer. Nossa. Então, basta querer, porque é sobre isso, sobre você poder se qualificar. E outra coisa, para você fazer o melhor pra você. Lógico, automaticamente você vai fazer pra comunidade também, né? Não é assim? Porque a gente só transborda o que a gente tem, né? Jorge, fica à vontade disso. Eu quero chamar a atenção de vocês para o nosso site lá, www.bsbengenhariacivil.com.br e www.condominialengenharia.com.br. O curso vai estar gratuito com uma série de conteúdos lá para você até o dia 28 de abril. E aí nós vamos lançar o curso pago dia 29 e 30 nesse evento. Se você quer o curso pago, comenta lá no Instagram, eu quero prioridade. Quem está fazendo esse pedido antecipado está recebendo esse curso com 70% de desconto. Oi, coisa maravilhosa. 70% de desconto, sabe por quê? Porque são apoiadores, são pessoas que vão lá no Instagram e deixa o like, clica no coraçãozinho, comenta, tira a dúvida, pergunta, você ganha 2 vezes. Você vai lá, apoia a gente apoia você, leva Um o ajuda o outro, conhecimento, né? e vai ficar com um curso bacana. Tem até certificado no curso. Olha que coisa Né? Teve maravilhosa. gente tirando foto com a gente lá na Cindy Expo em Brasília, levou o certificado para eu sou das antigas, eu quero pegar assinado e tirar a foto com o professor. Bom. Por quê, pessoal? É a expansão mental, como o Einstein falou, a mente que se abre a um novo conhecimento nunca mais retorna ao mesmo tamanho. Com certeza. Por isso nós vamos entregar. E tem um detalhe, tem profissionais que não querem que a gente entregue, porque acham que o síndico vai ficar muito saidinho. Não é. É um trabalho de conscientização. Cara, agora eu vou te falar, isso é uma loucura, porque acontece. É. Quanto mais coisa, se a pessoa entende, é mais fácil de conversar, Não gente. é? Dialogar. Poxa Você vai vida. falar uma coisa, a pessoa vai entender. Não é Então- sobre ficar questionando. E outra coisa, se você é um profissional que não quer ser questionado, muda de profissão. Pois é, querido. Porque- Nós estamos aqui. A gente o é Thiago me síndico. questiona aqui ao vivo. Ué. Eu não acho assim. Não, a e síndica o questiona. morador Pô, questiona a gente faz toda parte. hora, né? Todos nós estamos sendo questionados. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Faz parte, Poxa cara. vida. E quanto mais conhecimento o outro tem, melhor vai ser. E síndico bom, meu amigo, presta conta da gestão, não é só do pagamento de boleto. Pagar boleto é uma obrigação. É o básico. Básico. Se você paga um boleto errado, você tem que entregar o cargo. Pelo amor de Deus.
Não, mas já aconteceu de eu pagar errado. Não, mas aí você reconheceu. Mas aí você reconheceu. Mas agora, o cara ficar só pagando boleto e prestando conta e acha que está fazendo gestão. Gestão é aqui, meu amigo. É uma licença ambiental, puxa para um lado, puxa para o outro, vai para a justiça, volta e tal. Quando vai prestar conta, aí na próxima eleição eu não vou votar em vocês, eu vou votar em quem? E sou querida pela maioria, um ou outro que discorda. Quer desmerecer o trabalho de quem está trabalhando. Bom demais. Qual a tua rede social, Mitch? Se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais da sua história. Alguém que você está assistindo, que é de condomínio aqui em Brasília, que é condomínio horizontal, tá aí a Mitch com um vasto conhecimento para te ajudar a saber como é que você vai lidar com isso, conseguir o melhor caminho, os melhores resultados. Qual é a tua rede social, Mitch? Mirtes Silveira. Show de bola. É só procurar. Jorge, qual a rede social? Obrigada. A rede social é @condominial engenharia, um mundo de engenharia condominial para você, só conteúdo top, só coisa que muda a visão, que muda a gestão, que faz você se sentir melhor sendo síndico. Esse é o instrumento para o síndico mudar, fazer carreira, fazer gestão, botar tudo para andar. Vou ficar grande assim um dia, tá? Vocês que fazem a gente. Presta atenção. São essas pessoas que fazem a gente botar a boca no trombone, a gente falar, a gente entregar. Quer vender? Não, todo mundo quer vender. Você quer vender, não? Tem que todo mundo vender. Mas não é essa a questão. Antes você tem que servir. O síndico vem para servir. Eu acho um disparate, puxando aqui o assunto da Mirtes, o cara ir para um condomínio que tem uma história dessa. Sabe? Uma história que eles pagaram cada bloquete. É emocionante, né? Não, você andar e falar assim, nossa, quando eu vim para cá era pedra. Cada bloquetezinho desse eu fiz questão de pagar a nota fiscal, de contratar uma pessoa, de colocar no lugar, de dimensionar o melhor, né? Aí a pessoa vai pra lá tocar som, fazer algazarra. Não, você não manda na minha casa. Pô, compra uma chácara pra você, faz seu condomínio. Caramba. Mesmo assim tem que respeitar. Obrigada, gente. Galera, foi isso aí. Mais uma edição do nosso Interesse Condominial. Muito obrigado pela da rede SPTV que esteve conosco aqui toda segunda-feira, 19 às 20 horas. Se esteve no YouTube, muito obrigado também. Se inscreva, compartilha, comenta. Nos ajuda aí, bota só seu nome aí, seu estado e vem pra cá que você é muito bem-vindo aqui. O síndico é a estrela principal desse programa aqui. Valeu, um abraço, energias positivas. Jorge, obrigado pela aula, Miss, obrigado pelo conhecimento. Valeu, muito obrigado, galera. Até a próxima edição. Obrigado.